Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam tendo um momento com Deus já. Estamos aqui no capítulo de número 3. E esse capítulo que está intitulado Vamos para o Front, Vamos para a Guerra, do livro Ativação, Códigos do Dono da Vida. E, continuando aqui a nossa jornada e caminhada, eu estava lembrando no último episódio, nós falamos que iríamos começar já direto perguntando e abrindo aqui para o Padovan, para ele falar um pouquinho mais sobre ativação. Então eu vou direto para você, Padovan, já direto para você falar um pouquinho para nós sobre a ativação e depois a gente entra aqui no capítulo que está intitulado Apertando o Botão Ligar da Vida. Pô, assim, de surpresa logo, com a próxima ativação, vocês são brincadeira, hein? Você é um homem ativado. Olha só, gente, esse termo ó, ativação, né, ele aconteceu comigo mesmo, né? A gente já falou um pouco sobre a história, sobre o livro, mas é importante contextualizar por que a gente entende que nós somos ativados naquilo que Deus desenhou para nós, né? Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse criou, ele vem do original bará, que é dar forma, né? sem existir nada, dar forma com a palavra. Então Deus, ele, na minha concepção, no que eu tenho estudado nesses dias, essa criação de Deus, esse criou, esse bará, ele forma todas as coisas com a sua palavra, e depois o raiá, que haja luz, por exemplo, esse é o princípio da ativação. Deus primeiro ele cria, depois ele ativa, haja luz. Depois ele fala assim, ó, junte-se os mares num só lugar, e esse lugar que sobrar vai chamar terra. Então ele cria os céus e a terra, né? Ele cria o universo com bará, e com o raiá, que é o haja, ele vem ativando as coisas, organizando o universo, organizando a terra. E eu trago esse princípio para nós. Né? Nós somos essa criação de Deus, né? Nós temos algo em nós que muitas vezes nós não conhecemos por conta das nossas limitações, daquilo que nós acreditamos, nas nossas crenças, e eu creio que tem mais de nós em nós mesmos, né? Então existe um bará de Deus, a criação, existe um raiá de Deus, que ele pode falar assim, agora haja isso, você vai se tornar isso aqui, porque o haja e o raiá é tornar-se, agora isso torne-se isso aqui torne-se aquilo. Então, na minha concepção, né, o que eu tenho estudado é que Deus ele criou, depois ele ativou as coisas, dando nome para elas, né? Faz sentido? Faz sentido, Padovan. Quer falar alguma coisa, Thiago? Posso comentar Legal. aqui? Não, quero te ouvir. Eu vou tentar fazer uma ponte aqui com o que eu li no capítulo. Eu gostei muito. Você colocou, Padovan, se eu não me engano, na página 47. Já está falando um pouquinho aqui de Gideão. Gideão fez essas coisas assim que se apoderou do céu, ou quando o céu se apoderou dele. E aí eu estou fazendo uma viagem aqui, mais ou menos nisso que você estava falando sobre ativação, né? Eu acho que esse retorno nosso para quem a gente é do início, não é essa identidade nossa adâmica, que é essa identidade caída, mas é uma identidade do segundo homem, né? A identidade de Cristo, que faz essa transformação, essa ativação. A gente começa a ter uma percepção não mais apenas temporal, que ela é cronológica, que ela logo acaba, mas uma percepção de eterno, uma percepção menos momentânea e mais contínua. E aí uma das coisas que vão sendo mudadas aqui na gente, uma das coisas, são várias aqui, né, que eu fiz uma anotação, mas uma das coisas seria o foco intencional, que aí você fala assim, ó, é uma questão de prestar atenção na coisa certa, ajustar o foco e alinhar o seu coração com o coração do Pai. E quando a gente alinha o nosso coração com o foco certo do Pai, o nosso coração com a coisa certa, a gente entende por que Gideão, dos 20 mil caras que tinham, só 300 foram escolhidos. Porque Deus, ele foca na qualidade do coração e não na quantidade de guerreiros. E os resultados que muitas vezes a gente tem são resultados diante dos homens, mas Deus ele está preocupado com o nosso coração. O nosso resultado aqui não impressiona Deus. O que impressiona Deus é um coração humilde, verdadeiro e transparente.
Não é aquele coração que eu chego diante de Deus, que eu mudo a minha voz, que eu coloco uma roupa diferente para ir no culto e tudo mais. Não é nada disso. É um coração transparente. E é isso que, para mim, o maior fato da ativação verdadeira é você mudar essa sua história de que, cara, eu não preciso de ser ninguém além do que eu sou, porque Deus já me formou, Ele já sabe como que é, agora eu tenho que continuar de um jeito que, ativado, eu vou chegar num lugar de mais prosperidade, de mais plenitude na minha vida, de mais amor, de mais confiança em mim mesmo, naquilo que Deus colocou dentro de mim. E eu gostei muito que você falou isso aqui, que eu acho que é muito, muito didático. Então, Boa. queria deixar esse comentário aí. Legal, cara. Muito legal. Eu acrescentando, uma observação nesse capítulo, perguntando aqui pro autor, ele surgiu de alguma pregação? Como é que foi esse capítulo aqui? Porque eu, assim... Já ouvi falar isso. É um capítulo... Não, nem diria isso. É porque é um capítulo, realmente, se você pegar ele e for a fundo, você realmente trouxe um ensino, assim, teve começo, meio e fim. E dá pra gente pegar como se fosse um esboço e quiser pregar, quiser ensinar. Foi, assim, algo que você planejou ou aconteceu de escrever desse jeito? Não, foi planejado mesmo. Ele foi um estudo de uma pregação, se eu não me engano. Né? Uma junção de lives, né, que a gente fez, né, como surgiu a série Ativação. Então tem um merge de live, uma coisa bastante espontânea, e também um estudo de uma pregação, uma ministração na igreja. E sabe que e chama atenção mesmo esse capítulo. Muitas pessoas, cara, têm dado feedback sobre o livro. Eu não esperava receber tantos feedbacks positivos assim, né? Claro que tem as críticas, que é normal, natural, para você crescer, mas ele realmente mexe com as pessoas, esse livro. Né? Quando você começa a ler mesmo, fala, puxa, que legal, cara, tem coisa aqui que eu não sabia, ou então que eu não percebia que funcionava assim. Qual que é a grande sacada do livro, né? É a gente tentar entender como Deus está realizando algo em nós ou através de nós. E você começar a fazer essa leitura, falar, cara, então agora é por aqui, agora eu tenho que fazer isso. Puxa, eu tenho um propósito, eu tenho uma chamada, como a gente fala no gospel, né? No evangelho e tudo. E você fazer alguma coisa, né? É uma ativação para você sair mesmo da caverna e falar assim, agora qual é a minha versão fora da caverna? Qual é a minha versão no front, na guerra mesmo? Como eu me comporto no ambiente onde Deus me colocou, entendeu? E uma pergunta também, em cima disso que você estava falando, foi a primeira vez que eu vi que você falou diretamente com o leitor. Aqui na página 50 você fala, leitor, Deus está mandando você levantar, levanta. E aí achei muito interessante isso, porque e é um dos motivos que eu puxei, nossa, realmente parece que é algo que foi planejado assim como uma pregação, né? E falar dos leitores e tudo, você usou um termo aqui, que eu já vi você falar, mas eu queria que você falasse um pouquinho dele, Padovan, sobre o termo que você usa, assim, das pessoas improváveis. Né? Você fala, tenho visto Deus mover pessoas improváveis, que são aquelas que não aparentam dar resultados e que os outros consideram fracas. Eu sei que já tem a definição aqui, mas de onde surgiu assim, essa ideia de pessoas improváveis? E onde que a gente pode assimilar isso assim, com o cristão, com as coisas que a gente vê na igreja hoje, né? Porque, além de tudo, só lembrando, o Padovan não é só um escritor, né? Ele é pastor também, com muito tempo de experiência e um homem vivido. Então, assim, eu queria entender um pouquinho da sua mente, né? De onde que surgiu esse termo aqui. Olha, interessante, muito boa pergunta. É fácil a gente apostar em quem tem resultado. Né? Você olhar, identificar quem tem resultado e falar, isso aqui vai dar um líder X, esse cara vai trazer uma mensagem Y, né? Porque ele já tem resultado, então você fala assim, que vai. O difícil é você apostar em quem não tem resultado. Aí eu acho que entra o sobrenatural de Deus, né? Que lê o coração das pessoas e chama pelo nome ou chama para um projeto sem ter resultados. Chama Gideão, por exemplo, que estava escondido com medo, por exemplo, né, dos midianitas, e estava lá fugido, e Deus fala assim, ei, homem guerreiro, o Senhor está com você. Então, assim, esses são os improváveis que eu tenho visto, são pessoas que talvez não estão mostrando resultados, ou então que estão em cavernas da sua própria vida, enclausurados nos seus cárceres mentais, muitas vezes, e de repente Deus fala assim, cara, Deus vira uma chave no cara, ele sai, entendeu? E tem acontecido isso. Acho que eu sou uma pessoa completamente improvável,
né? Principalmente porque eu não tive o ensino cristão, cheguei depois, né, cara? Já todo mundo já acelerando, eu cheguei depois, com 20 anos. Eu costumo dizer que eu me converti no alto, né? Minha batida de alto, que assim falo na igreja. Caí crente, caí crente. Então eu sou um baita cara improvável, assim, não sou do meio, né? Eu costumo dizer que eu sou o cara de quem a igreja não gosta, né? E eu sou o cara também que não gosta de igreja, vamos chamar assim, né? Aquele perfilzão, né? Diferente e tudo mais. Isso, o estereótipo, vamos dizer assim, né? Então eu me considero bem improvável. E por isso que eu entendo que Deus, quando tem um plano, né? E quando você se dispõe, se rende a isso, você vai invadir o futuro, você vai ser caminhado para aquilo que desenha para você, né? Que legal isso aí. E uma coisa referente a isso também, eu gosto assim no final dos capítulos de escrever aquilo que eu entendi do capítulo e colocar numa frase, né? Esse capítulo eu coloquei assim, resumo, crescendo junto um com os outros, né? Foi o que eu tirei desse capítulo inteiro, a lição para mim, né? Eu gosto de tirar lições daquilo que eu estou lendo. E eu quero assim andar de trás para frente um pouquinho para eu poder conectar com aquilo que eu acabei de falar. Você comenta faz vários comentários sobre a questão da pessoa ela ter um conhecimento, ou ter um dom, ou ter um talento, ou ter algo que Deus deu para ela poder compartilhar, sim? Pode só para antes de trocar, que tá muito claro. Bom, que eu lembrei de algo. Por que eu era o cara improvável, né? Que eu falei. Um cara que não gosta de igreja e um cara de quem a igreja não gosta. Cara, eu só tava bomba em igreja. Eu pegava minha moto, pegava umas bombinhas no bolso, acendia e ficava dentro das igrejas. Então eu não gostava de igreja. E era um cara de que a igreja também não gostava, odiava, os caras queriam me matar. Só que o que acontece? O crente, quando ele odeia, ele ora, né? Então acho que alguém orou por mim e eu me converti. Alguém deve ter orado por esse menino, viu? Desculpa te cortar, ela era que achei importante. Não, mas isso exatamente nesse assunto mesmo, porque você falou, né? O crente ele costuma orar, e exatamente sobre isso a gente está conversando, que Deus ele vai dar pra gente motivos, vontade, desejos, dons para poder realmente tocar outras pessoas. E você escreveu uma frase muito curta que eu achei muito interessante. Deus trabalha no coletivo. E lá embaixo, né, na página 54, você termina assim, tem um parágrafo que você fala assim: se Deus abençoou você, compartilhe esse conhecimento, ensine alguém. Se Deus lhe deu recursos de vida, então você realmente durante esse ensino desse capítulo em específico, o que eu vejo através de Gideão, através daquilo que você está falando, é exatamente isso. Deus ele vai levantar pessoas improváveis, ele pode levantar pessoas também prováveis, claro, mas ele vai levantar pessoas para que ele dê estratégias e dê maneiras. Porque essas pessoas que muitas vezes elas, eu não acho que não é para mim, né? Que nem Gideão, isso aqui não é para mim, né? E muitas vezes Deus vai dar então para essas pessoas, por quê? Porque ele vai saber delegar, ele vai saber. Não tô falando saber em termos de conhecimento, ele não vai querer fazer sozinho, porque ele sabe que não é capaz. Ele precisa. E uma coisa que você comentou, eu queria muito ouvir, entender um pouquinho mais sobre a questão da ativação, é que você usou um termo aqui. O termo é ambiente de ativação. Quero só ler um pedacinho que diz assim, na página 53. A palavra de Deus é liberada, mas o ambiente de ativação tem que estar preparado, tem que ser gerado em fé. Temos que ter a convicção: se estou neste lugar, nessa empresa, neste país, nessa situação, nessa comunidade, nessa igreja, Deus tem um propósito. Prepare seu ambiente. Fala um pouquinho pra gente, Padovan, o que você quer dizer assim com esse ambiente de ativação? Boa, muito boa. Sabe aquela passagem que Jesus é chamado para curar a filha de Jairo? Sim. Aquilo é uma preparação de ambiente. Quem entra com ele naquela sala? Só quem cria, só quem acreditava. Aqueles que ficaram falando lá de fora, não, já morreu, isso, aquilo, ficaram falando muita coisa, não entra na sala. Então, assim, o ambiente de ativação, ele é formado de um ambiente formado por pessoas que acreditam naquilo que está sendo falado, que estão em unidade e que ativa a fé, que fala, cara, isso é possível, né? É possível a gente pegar o raiar de Deus, da ativação, e tornar-se aquilo que nós vamos falar, né? É possível você falar assim, eu vou orar pelo meu filho,
para que ele seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, que vai influenciar nações, vai influenciar esferas. Quando a gente entra, todo mundo. Então, quando a gente entra nesse ambiente, cara, as coisas podem, de fato, acontecer, sim. Eu acredito muito nisso. Ele saiu o meu login aqui, tá? Mas vou continuar aqui assim mesmo. Vamos embora. Quero comentar com isso aí, tudo que vocês falaram. Eu tô aprendendo muito hoje sobre ativação. Não esperava que tinha tanto conteúdo para isso. Uau! Eu subestimei. Mas eu quero, acho que fechar aqui também, né? Por causa do nosso tempo, já tá um pouquinho adiantado. Me lembrei aqui de uma passagem, a gente está falando sobre ativação, sobre o que Deus tem feito na nossa vida, sobre a gente compartilhar. Eu lembrei de 1 Samuel 16:7. Isso aí tá aparecendo no livro. 1 Samuel 16:7 fala assim, ó, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Uau. O que eu quero que a gente traga de reflexão, né? Tudo isso que a gente falou também. Preocupa com o seu coração, preocupar com o nosso coração no dia de hoje, né? Na nossa semana. Preocupar de não deixar que essas toxinas da vida, os problemas, a insegurança, a incerteza de guerras, os rumores de doenças e tudo mais, isso não consuma a nossa energia, mas que essa segurança que a gente é ativado em Cristo, é ativado em Deus, e o Espírito Santo vive dentro de nós, que ela possa governar os nossos dias, que essa tranquilidade, essa paz, que literalmente é sério o entendimento, né? Que a Bíblia ela toda está escrita, mas a certeza é que no final tem a vitória é nossa. Amém. Então eu quero deixar só essa reflexão pra gente, e vamos agora pro próximo capítulo, né? Bora, legal. E a expectativa, né? Vamos lá. Exatamente. Muito obrigado, pessoal.